Um abraço para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje vamos tabelar aqui, com Jairo Rodrigues, um dos grandes nomes do jornalismo em Goiás, não só esportivo, como também político, uma figura muito importante na história da comunicação goiana. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, André. É uma satisfação. Jairo, o público goiano precisa conhecer a sua história. Uma história muito bonita, uma história de muita luta e de muitas conquistas. Você nasceu onde? Eu sou natural de Rio Verde, Goiás. Seus pais faziam o quê? Meu pai era carpinteiro. Qual o nome dele? Minha mãe doméstica. Sadoc, S-A-D-O-C, Machado da Silveira. E a sua mãe? Minha mãe, Marina Rodrigues da Silveira. Como é que foi a sua criação lá em Rio Verde? Eu morei em Rio Verde até os 8 anos de idade. E aos 8 anos, meu pai mudou-se para Jataí. E lá fomos nós para Jataí. Em julho de 1950, ele decidiu mudar-se para a cidade de Anápolis. Lá fomos nós para Anápolis. E em Anápolis eu permaneci até dezembro de 1966. O primeiro interesse da sua vida foi no esporte ou foi na comunicação? Foi no esporte, né? Foi no esporte. Depois a comunicação veio como em consequência da minha vivência, do meu amor pelo esporte. Eu, morando já em Anápolis, fiz amizade com o Ademar Santilo, mais tarde deputado por 4 mandatos e prefeito de Anápolis por 2 vezes. Hoje, meu concunhado. E na amizade com o Ademar, eu acabei ingressando no rádio. Esse seu interesse no esporte era no futebol? Futebol. Era o quê? Assistindo, jogando? Assistindo principalmente, porque jogar eu sempre fui perna de pau. Sempre fui perna de pau. Assistia quem? Assistia Anápolis, Anapolina. Ipiranga? Eu tenho muita simpatia pela Anapolina, viu? Eu tenho muita simpatia pela Anapolina. Tanto é que no meu período em que eu morei em Anápolis, eu torcia para a Anapolina. E ia acompanhava os jogos contra Goiás, contra Vila Nova? Acompanhava tudo aí. Atlético, Campeonato Goiano. Me lembro, eu morava em Anápolis, me lembro quando Vila Nova surgiu, ainda no futebol amador de Goiás, ele ganhou um título, me parece que em 61, que é o profissionalismo, só chegou em 1962. Você entendeu? Os jogos em Anápolis eram disputados no estádio Jonas Duarte, estádio de terra ou alambrado de ripa. O primeiro campo gramado de Anápolis foi o estádio Irani Ferreira Barbosa, que foi do Ipiranga. Do Ipiranga, foi construído pelo Ipiranga. E ali, então, eu comecei, ali no estádio Manuel Demóstenes, as minhas primeiras participações no rádio. Efetivamente, eu fui me tornar um radialista pelas mãos do Ademar. E lá em Anápolis gostava da Anapolina. Isso. Que jogadores você lembra dessa época que se destacavam, Jairo? Eu me lembro de alguns jogadores fantásticos, né? Juca, goleiro da Anapolina, um extraordinário goleiro. O Zeca, ponta esquerda. O Nego, médio volante, um jogador extraordinário. Iberê do Nazaré Jardim, zagueiro. Conheço. Zagueiro, um grande jogador. Foi presidente da Anapolina. Foi presidente da Anapolina. Isso na Anapolina. O Ipiranga tinha o Irani, que era o ponto esquerda, muito bom, que era muito meu amigo. Ademar também foi jogador. Ademar foi lateral direito do Ipiranga. O Santilo? Ademar Santilo. Olha. Foi lateral direito titular do Ipiranga. Você entendeu? O Icinha, goleiro. O Carlinhos, jogador que jogou no Anápolis, jogou no Ipiranga. Foi um dos bons atacantes daquela época áurea do futebol napolino. Tinha irmãos? Não. Filho único? Tenho apenas uma irmã. Uma irmã? Uma irmã. Ah, tá. Qual o nome dela? Áurea. Áurea. Áurea Helena. Está em Goiás? Mora aqui em Goiânia, viúva, está aí com os seus 2 filhos. Um casal de filhos. Nesse seu interesse pela comunicação, esse início, esse convite pro Ademar Santilo, era uma coisa que você esperava para a sua vida, como profissão, ou tinha outro sonho, tinha outra meta? Engraçado que eu pensava sempre no jornalismo impresso.
o rádio veio como uma consequência. Eu, ainda garoto, peguei o hábito de colecionar títulos de jornais. Eu vi um jornal, eu recortava o título dele e fiz um álbum. Ali tinha só os títulos de jornais. Aí, no colégio Estadual de Anápolis, Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, e antes dele o Colégio Municipal, tinha o Grêmio. E no Grêmio Literário Castro Alves, tinha o Romualdo Santillo, irmão do Ademar, que era o editor do jornal. Olha que já tem 60 anos isso, 50 e tantos anos. Me parece que ele se chamava o Líder. Se eu estou equivocado, algum telespectador dessa época que me perdoe, mas me parece que era o Líder. E ali com o Romualdo eu comecei a escrever alguma coisinha no jornal. Logo depois, o Moacir Junqueira, que era o editor-chefe do jornal O Anápolis era diário, me convidou para ir trabalhar no jornal O Anápolis. E no jornal O Anápolis eu comecei como repórter policial. Depois passei a escrever sobre esporte. Então, eu dei o meu primeiro impulso no rádio foi proporcionado pelo Ademar. No jornalismo, pelo Moacir Junqueira, no jornal Anápolis. E essa sua cobertura já com o Ademar era de repórter, era na narração, era no comentário? Já como comentarista. Como comentarista. Como comentarista. Aí ia para o estádio, comentava os jogos. Comentava os jogos. O Ademar era o narrador? Ademar narrador. Ademar narrador. Mas o Ademar, nós tínhamos uma convivência muito grande no rádio, né? Já acompanhando. Em 1965, o Anápolis na condição de campeão. Não, em 66. O Anápolis na condição de campeão goiano de 1965, estava disputando a Taça Brasil. Era a Taça Brasil? Não sei bem. Me parece que era a Taça Brasil que se chamava. Taça Brasil. E nós, então, fomos, inclusive, acompanhamos o Anápolis em Campos, no estado do Rio, onde o Anápolis enfrentou o Americano. E depois teve o jogo de volta em Anápolis, no estádio João Duarte. E como é que era a condição na época para radialista? Ganhava dinheiro, Jair? Não. Era um negócio insignificante, insuficiente para aquele que tinha. Eu não era chefe de família ainda, era solteiro, tudo bem. Mas estava bom, né? Era uma farra acima de tudo. Mas para se viver daquilo, ele tinha que fazer mais alguma coisa. E depois dessa experiência lá com o Ademar, como é que prosseguiu lá em Anápolis? Olha, em 1965, eu assumi o departamento de esporte da Rádio Imprensa de Anápolis. Foi o ano em que o Anápolis foi campeão goiano. Eu vim aqui em Goiânia, eu contratei o Edson Rodrigues, montamos uma equipe pequena, mas muito competente na Rádio Imprensa. Edson Rodrigues, Nunes Macedo, Hernani Campos, Geraldo Soares. Fizemos uma... Levou essa seleção para lá? Essa equipe é boa. Geraldo Soares foi um dos maiores radialistas que eu conheci. Ele era eclético. Então, desde cedo, você tinha um espírito assim de liderança, uma vocação para chefe de equipe, Jair? Me jogaram daquilo, foi um teste, né? E em 66, o Ademar, que era da Rádio Carajá, porque em 65, eu e o Ademar éramos rivais. Ele na Rádio Carajá e eu na Rádio Imprensa. Em 66, o Ademar foi para a Rádio São Francisco, me convidou e eu fui também para a Rádio São Francisco. Foi nesse ano que nós acompanhamos o Anápolis da Taça Brasil. A conquista do campeonato, depois a Taça Brasil. Taça. Quem narrou a final foi o Edson, né? Na sua equipe? Vocês dois, né? No campeonato do ano de 65 foi eu e o Edson na final. Anápolis e Vila Nova. Anápolis e Vila Nova. O Vila Nova jogava pelo empate. São na frente, o Anápolis virou o jogo e foi campeão. O Edson narrando, eu comentando, Hernani Campos, Nunes Macedo, os repórteres, Francis Moraes, um ótimo plantão. E como é que surgiu a oportunidade para vir para Goiânia? Nesse período, eu já estava casado, eu casei em janeiro de 64, eu já tinha amizade com o Antônio Porto, que havia me feito o primeiro convite para mim trabalhar com ele na Rádio Brasil Central do Sete de Ouro. Mas logo depois, o Antônio Porto foi embora para o Rio trabalhar na Globo. E um ano depois, o Baltazar de Castro,
que tinha uma equipe de esportes na rádio Anhanguera, me convidou e eu vim para Goiânia. Eu fui trabalhar na rádio Anhanguera, depois fui com o próprio Baltazar para a Rádio Brasil Central e no final de 1969 eu assumi a chefia do departamento de Olha aí, esportes. a vocação de líder Foi. de novo. E ressuscitei o Screte de Ouro. O nome Screte de Ouro havia acabado e chamava-se Equipe ABC. Aí eu assumi a chefia do departamento de esportes da Rádio Brasil Central no final de 1969. Eu reabilitei o nome Screte de Ouro e lá permaneci até 1978. E esse reinício do Screte de Ouro colocou o Screte de Ouro na liderança durante muitos anos, né? Quase 20 anos, né? Muitos anos. Olha, eu tenho ótimas recordações da Rádio Central, do Screte de Ouro. Eu tenho recordações do período em que eu era o chefe da equipe. Tenho recordações do período em que eu fui gerente da TV Brasil Central por 7 meses. Inclusive, foi sob a minha gerência e com o Luiz Carlos Bordoni como diretor de jornalismo que nós colocamos o primeiro Jornal Brasil Central no ar. Na TV Brasil Central, apresentado pelo Geraldo Fleury, e nós colocamos no ar. E lá eu permaneci. Deixei em 78 a Rádio Brasil Central e a TV Brasil Central, que nessa época fazia parte da rede Bandeirantes de Televisão. E voltei ao complexo Sérgio, que envolvia a Rádio Brasil Central, TV Brasil Central, a Gráfica Oficial, que editava o Diário Oficial, o Diário da Justiça, e se encarregava de confeccionar os impressos das mais diversas secretarias e órgãos do governo estadual, já como presidente do CERN. Aí já foi em 15 de março de 1987, quando tomou posse o governador Henrique Santino. Você participou na Rádio Brasil Central de alguns fatos históricos importantes na história de Goiás, na história principalmente do esporte goiano. A primeira transmissão internacional. Foi a primeira transmissão internacional de uma emissora goiana, foi feita pela Rádio Brasil Central em 1974, da cidade do México, com Clomar Vieira, saudoso Clomar Vieira, e José Carlos Rangel, fazendo a cobertura do Campeonato Mundial de Basquetebol Interclubes, da qual o Vila Nova, que tinha uma super equipe, participou e fez uma campanha brilhante. O Vila foi até a semifinal. Perdeu na semifinal para o poderoso Real Madrid. O Vila, então, foi terceiro colocado e lá estava a Brasil Central transmitindo para os goianos, transmitindo para o Brasil aquele campeonato. Aquele time foi marcante, né? Ele conquistou o brasileiro e foi sul-americano, o sul-americano e disputou o Mundial. E disputou o Mundial. E a Rádio Brasil Central marcou presença no Nacional, na Taça Ivan Raposo, no Rio, no Campeonato Brasileiro de Seleções, que é realizado em Belém, onde Goiás foi vice-campeão brasileiro, a seleção goiana. Goiás derrotou o Rio por 1 ponto de diferença, com César Seba nos últimos segundos, fazendo da cobrança de 2 lances livres. Ele deu a vitória à seleção goiana. Nós transmitimos também o Campeonato de Seleções, realizado em Campinas, São Paulo. Eu cheguei a especializar uma equipe para cuidar do basquete. Contratei o Éder de Brito, que era um ex-jogador de basquete, ex-juiz de basquete para comentarista. Coloquei o Clomar Vieira como narrador e o Batista Cardoso como repórter. Transformei esses 3 na especialização do basquete. Então, a cobertura do basquete, graças ao potencial do Vila Nova e ao potencial do Clube de Regata Jaó, eu coloquei esses 3 para que se dedicassem ao basquete goiano, que estava numa fase tão boa, com tanta força, que eu achei que era importante que esse pessoal especializado. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai contar mais dessas passagens históricas e principalmente a história importante que você tem em relação à construção do estádio Serra Dourada. Daqui a pouco a gente volta tabelando com Jairo Rodrigues. Viva
Vivo em Goiás, terra de gente boa e feliz, levando a vida que eu sempre quis. Que vida boa! Vivo em Goiás, tenho trabalho, saúde, educação, novos caminhos, segui a direção da alegria. Mais de 590 mil condutores já foram abordados pela balada responsável, com redução de 20% do número de acidentes em Goiânia. O governo de Goiás passou a incentivar motoristas sem infração de trânsito, com descontos de até 50% no valor do IPVA. Goiás está bem na foto. E agora você pode dizer, dá gosto viver aqui. Que gente boa, oh, Goiás é minha escolha pra ser feliz. Goiás está bem na foto. Governo de Goiás. Juntos já fizemos muito e faremos ainda mais. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. É isso aí, estamos de volta, tabelando com o jornalista Jairo Rodrigues. Daqui a pouco ele vai contar a passagem marcante que ele teve, projetando o futebol goiano para todo o Brasil, como correspondente, como repórter da revista Placar durante muitos anos, na década de 70. Jairo, a gente estava falando aqui sobre as passagens importantes na Rádio Brasil Central e principalmente na década de 70, onde aconteceram fatos importantes para o nosso esporte. Um deles, marcante, né, que a gente divide assim, em duas épocas, né, antes e depois do estádio Serra Dourada. A construção do Serra Dourada. Você acompanhou desde o início, né? Antes do projeto, né? Eu conheci o Serra Dourada, ali era um pasto. Bom, foi escolhida a área. Administração da Fundação Estadual do Esporte, cujo presidente era o engenheiro Lamartine da Silva Júnior. Grande figura. Hoje ele, inclusive, está aí na AGEL, como um dos superintendentes. É uma figura notável, o Lamartine. E, convidado pelo Lamartine, eu estava sempre presente nos preparativos para construir o novo estádio. Não sabia ainda qual era o nome. E nesse episódio tem algo interessante. O engenheiro Leonino Caiado, foi o que havia sido prefeito de Goiânia, nomeado, já estava no período da ditadura militar, e o doutor Leonino Caiado foi escolhido para ser governador de Goiás. Claro, os militares indicavam e tinha que haver o referendo da Assembleia Legislativa. E a Assembleia referendou o nome dele, aguardava-se apenas o dia da posse. Mas, nesse ano, 1971, havia eleição parlamentar. Senador, deputado federal, deputado estadual. Então, houve um programa na TV Anhanguera, comandado pelo jornalista Valder de Góes, e o convidado deste programa foi o então futuro governador Leonino Caiado. E o Valder, de quem eu era companheiro na redação de O Popular, me convidou para participar do programa, para que fizesse algumas perguntas ao futuro governador Leonino Caiado, referentes ao esporte. Antes, eu combinei com o doutor Leonino que eu ia perguntar a ele o que ele tinha no projeto de governo dele para o esporte goiano. E eu já sabia o que ele tinha. Nos planos, mais importante, construção de um estádio e construção do autódromo. Falei, doutor Leonino, para dar um pouco mais de sensação, de calor no programa, após a pergunta do senhor,
eu vou perguntar novamente a respeito e questionando se o senhor está apenas fazendo política, fazendo propaganda para a eleição parlamentar, ou se de fato o senhor estava preparado para, no seu governo, construir o autódromo e o estádio. Falou, não tem problema, Jair. Iniciado o programa, quando chegou o bloco em que eu participava, perguntei a ele, doutor Leonino, o que o senhor tem para o esporte goiano? Como será encarado no seu governo o esporte em Goiás? Aí ele narrou, tinha projetos de construção do estádio, construção do autódromo, ia incentivar o esporte amador, aquela coisa toda. Como de fato incentivou o esporte amador. A prova foi o incentivo no basquete. Aí eu perguntei a ele, e ele respondeu, vou construir um estádio moderno para 70 mil pessoas. Goiás vai ter um estádio para se orgulhar. Eu repiquei. O senhor está fazendo promessa visando conquistar votos para os candidatos da arena? Ou realmente o senhor vai cumprir a sua palavra? Vai honrar o que está dizendo nesse momento? Jairo, muito boa a sua pergunta, porque os políticos, infelizmente, nem sempre gozam de credibilidade. Quero lhe dizer que eu vou fazer. Obrigado. Ô, Isaac, no dia seguinte eu cheguei na Rádio Brasil Central, que era uma emissora do CERN, o CERN era ali na Vila Nova. Me esperando no portão, estava o senhor Vicente Fracari, que era o gerente da gráfica. Gostava muito de mim. Jair, meu filho, como é que você faz uma pergunta daquela para o governador ontem à noite? Se ele te respondeu que ia construir, estava feita a resposta. Você pergunta se ele estava fazendo demagogia, se era propaganda eleitoral. Você é doido, olha o regime que nós estamos aí, nós estamos vindo na ditadura. Aí eu ri até, mas tinha tudo sido combinado com o doutor Leonino. Bom. Aquela época era difícil fazer? Era, jornalismo, na época da ditadura? Era difícil, a censura era violenta, né? Você teve algum tipo de problema? Tive um problema, fui preso em 72. Mesmo? Fui preso em 72. Por quê? Eu era afiliado, eu era membro do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro do PCB, e eu fui preso em 72. Mas eu tenho que dizer a verdade, não sofri nenhum tipo de tortura física, apenas tortura mental, emocional. Fui solto, não cumpri, não fui processado, não cumpri nenhum tipo de processo. E o doutor Leonino foi de uma dignidade a toda a prova. Ele me segurou, não deixou que não aceitou o pedido da minha demissão da Brasil Central, porque foi pedida a minha demissão da Brasil Central. Emissora do governo. Você era filiado ao PCB? PCB. E o doutor Leonino, talvez por causa do esporte, isso foi em 72, então o Estado Serra Dourada já estava começando a construção de vento em popa, e ele, então, foi de uma lealdade extrema, foi muito digno comigo. E alguém foi demitido na época? Na Brasil Central, não. Na Brasil Central, não? Não, mas vários companheiros meus foram presos, foram torturados e até processados. Nossa, deve ter sido uma época muito difícil. Muito difícil. O Serra Dourada, para a escolha daquele local, tinha alguma outra opção ou a ideia já foi aquela de início mesmo? Olha, eu confesso para você que eu não me lembro se tinha outras opções. Eu me lembro já do Lamartine me falando, Jairo, vou te levar hoje na área onde será construído Serra Dourada. Aí levou lá no terreno. Ele me levou na área que era um pasto. E o nome do estádio? Bom, o nome do estádio foi feito num concurso para escolher o nome. E milhares de cartas. Goianão, Caiadão, Caiado, Estádio Meia Ponte, Estádio Araguaia, Estádio Serra Dourada. Aí a comissão foi constituída e escolheu o nome Serra Dourada, por sinal muito bonito, um belo nome. Era o nome que você escolheria? Que eu escolheria também. Aplaudi esse nome e aplaudiria novamente. E o dia da inauguração foi emocionante? Foi emocionante demais. Antes eu já tive emoção quando a Fundação convidou para vir a Goiânia, no lançamento da Pedra Fundamental, 2 cronistas esportivos que estavam em grande evidência, Jorge Cury e Rui Porto. E eles vieram para a Pedra Fundamental
Eu, ao lado do Lamartine, Baltazar de Castro, saudoso Baltazar de Castro, Gilberto Alves, Jerônimo Rodrigues, Ledes Gonçalves, que era o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos na época, nós recepcionamos Jorge Cury e Rui Porto e fomos com ele até o local onde foi feito o lançamento da pedra fundamental e lá está hoje o Estádio Serra Dourada. Eu notei nas histórias que você está contando, em fatos importantes, sempre tem cronista esportivo. Você estava contando fora do ar que na inauguração do Castelão, pediram para que você e o Manel de Oliveira fossem lá, né? Exatamente. Antes, a crônica esportiva ela tinha um peso de importância assim, maior do que hoje? Eu não estou vivendo a crônica esportiva hoje. Não sei dizer o peso dela hoje. Mas na minha época tinha peso, sim. O doutor Lamartine Reginaldo procurou eu, Manuel de Oliveira, eu, chefe do Departamento de Esporte da Rádio Central, o Escrete de Ouro, e o Manuel, chefe do Departamento de Esporte da Rádio Difusora, a Seleção do Povo. E nos convidou para acompanhar a diretoria da Fundação, que iria a Fortaleza assistir a inauguração do Estádio Castelão. E qual seria o trabalho meu e do Manuel? Observar as instalações destinadas à imprensa no Castelão para que a Fundação pudesse ter uma noção de como deveria fazer no Serra Dourada. Se fazer igual ao Castelão, se fazer melhor, enfim, ter uma visão global de uma boa tribuna de imprensa, gabinete de rádio, essa coisa toda. E eu, Manuel, fomos a Fortaleza com a diretoria da Fundação Estadual do Esporte. Outro fato marcante na sua história como cronista esportivo, cobertura de Copa do Mundo, com a Rádio Brasil Central, foi? Rádio Brasil Central. Com o Escrete de Ouro, com uma equipe fantástica. Fantástica. Em 1900... E numerosa em 90, né? 90, a Copa foi na Itália. Em 90, eu não era mais cronista esportivo. Eu era presidente do CERN. Era o governo de Henrique Santilo e eu era presidente do CERN. E um ano e meio antes, 2 anos antes, eu comecei, chamei o Evandro Gomes, que era o chefe do Departamento de Esportes, e começamos a fazer um plano para a Rádio Brasil Central cobrir a Copa do Mundo. Muitos achavam que era impossível. O alto custo. Fizemos o projeto, compramos o direito de transmissão, que pertencia a um grupo mexicano, o direito de transmissão para a rádio e televisão na América Latina pertencia a esse grupo mexicano. Nós compramos o direito para a rádio, então, $100 mil era o direito, link 24 horas aberto, contratamos o Loureiro Júnior, comentarista da Rádio Bandeirantes, contratamos o Edson Rodrigues, Jurandir Santos, Antônio Porto, e foi para a Itália cobrir a Copa do Mundo, uma equipe com 11 profissionais. Dentre eles, Antônio Porto, Loureiro Júnior, Edson Rodrigues, Jurandir Santos, Ledes Gonçalves, e vários, Evandro Gomes, e vários outros companheiros. 2 operadores, Zé Pereira e Pedro Sorriso. Me lembro bem dos 2 operadores. 2 operadores. Trabalhamos com antecedência, com planejamento, formamos uma grande cadeia de emissoras, com mais de 60 emissoras, de Goiás, Triângulo Mineiro, mais a Inconfidência de Belo Horizonte, que era a rival da Itatiaia, mas que não tinha conseguido comprar o direito. Nós compramos com 2 anos de antecedência. Emissoras do norte do Paraná e de Mato Grosso. Que beleza, e acompanhamos a seleção brasileira, inclusive na fase preparativa, com o José Calazans e o Levi de Assis, fazendo a cobertura. Transmitimos o sorteio dos Jogos da Copa, que foi realizado no México. O Antônio Porto foi lá no México fazer a cobertura. Contratei um ex-funcionário do departamento comercial da Rádio Globo no Rio de Janeiro, que também foi repórter, foi de muitos anos, eu me esqueci o nome dele, para vir para cá para cuidar da parte comercial. Que beleza. A transmissão naquela época custou no total $300 mil. Direito à Copa $100 mil, passagem,
para acompanhar os preparativos da seleção brasileira, o hotel, diária, aquela coisa toda. Colocar a base da seleção no centro de imprensa em Roma, ficava a base do Scratch de Ouro, e não gastamos um tostão sequer do governo. Vendemos uma cota para a Companhia de Cervejaria Antártica Paulista, uma cota para o Banco do Estado de Goiás, uma cota para a Loteria do Estado de Goiás, uma quarta copa para a Madeireira de São Jorge. Olha. Com essas 4 cotas de publicidade, o Scratch de Ouro, comandado pelo Evandro Gomes, comigo na retaguarda, na condição de presidente do CIERN, foi até a Itália e nós fizemos um trabalho brilhante. Ficamos aí entre as poucas emissoras do Brasil que se fizeram presente naquela cobertura. Foi uma cobertura que me deixou bastante orgulhoso, que marcou profundamente a minha vida como jornalista, o orgulho de estar na presidência de uma empresa do Porto do CIERN e de ver a empresa que eu dirigia estar presente num evento de grande magnitude. É isso aí. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre a sua passagem pela revista Placar e com passagens interessantes. Inclusive, eu encontrei uma relíquia que eu vou mostrar daqui a pouco. Vivo em Goiás, terra de gente boa e feliz, levando a vida que eu sempre quis. Que vida boa! Vivo em Goiás, tenho trabalho, saúde, educação, novos caminhos, segui a direção da alegria. Mais de 590 mil condutores já foram abordados pela balada responsável, com redução de 20% do número de acidentes em Goiânia. O governo de Goiás passou a incentivar motoristas sem infração de trânsito, com descontos de até 50% no valor do IPVA. Goiás está bem na foto. E agora você pode dizer, dá gosto viver aqui. Que gente boa, oh, oh. Goiás é minha escolha pra ser feliz. Goiás está bem na foto. Governo de Goiás. Juntos já fizemos muito e faremos ainda mais. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. É isso aí, estamos de volta tabelando com Jairo Rodrigues, jornalista, que está contando a sua história aqui no nosso programa. E eu encontrei aqui uma relíquia, uma revista Placar, ela em 1999, depois que a seleção perdeu a Copa de 78, o Cláudio Coutinho não era mais o técnico, fizeram uma pesquisa e consultaram 107 jornalistas, técnicos e jogadores para saber qual seria o técnico ideal da seleção brasileira para a Copa de 1982. E 58 optaram pela manutenção de Cláudio Coutinho, 13 pelo Evaristo, 9 escolheram Rubens Minelli, Chiquinho Neto teve um voto, vários foram citados, 3 votaram no Zagallo e apenas um jornalista do Brasil inteiro disse que o técnico ideal deveria ser o Tele Santana. E quando colocaram até aqui, ó, aposta de quem conhece, era o título da reportagem. 20 meses depois, o Tele já era unanimidade. Você, Jair, foi o único
jornalista brasileiro a apostar no Tele Santana? Eu já não era mais cronista esportivo, era jornalista político. E o Placar fez essa pesquisa e eu apontei que o ideal era o Tele Santana. E o Tele Santana foi escolhido e o Placar me deu essa colher de chá aí. Você era barbudão na época? Barbudo. E o Placar, então, me ressaltou aí que eu acertei na mosca. É isso aí. Aí, jornalista foi o único e o Gilmar, goleiro, ex-goleiro, apontou Tele como jogador, Júlio Botelho, também ex-jogador, e o Dadá Maravilha. Foram as 4 pessoas que apostaram no Tele. O único jornalista foi você, Jairo. Isso me deixou muito feliz. E na Revista Placar, a Revista Placar era a referência da cobertura esportiva. Ela era no Brasil semanal, escrita, né? Semanal. Semanal. Era sensacional. As pessoas estavam lá para ver o tabelão, para ver os resultados. Ela dava uma cobria cobertura tudo, muito né? grande para o interior. E o futebol goiano estava representado nas suas matérias lá. Eu Muitas era matérias de destaque, né? Eu era correspondente do Placar e eu não me limitava apenas a mandar as fichas técnicas dos jogos para entrar no tabelão, não. Eu mandava pauta. O Juca Kifuri, hoje colunista da Folha de São Paulo, era o chefe de reportagem do Placar. Depois ele saiu, entrou o João Areosa. E eu mandava sugestões de pauta. E eu mandava pautas diferentes, curiosidade. Então eu estava sempre colocando no Placar uma matéria especial. E eu fiz várias matérias especiais. 2 chamaram a atenção. Uma foi sobre dirigentes que trocavam de clube. Aqui em Goiás nós tínhamos o Omar do Carmo, que era um torcedor fanático do Goiás, diretor do Goiás, irmão de Olacir do Carmo, que foi um grande jogador. E o Omar do Carmo teve um desentendimento do Goiás e foi para o Atlético. E se tornou o diretor do Atlético. Sensacional. E aí eu contei essa história. O Omar do Carmo carregava sempre do lado direito da cintura uma penca de chaves. Ele era dono de uma farmácia, Drogaria Carmo. Aquela penca de chave. E eu me lembro dele no Estádio Olímpico, contornando o alambrado, xingando os jogadores adversários e batendo pau para os jogadores do Goiás, com aquela penca de chave aqui do lado da cintura. E a chargista do Placar, eu mandei uma foto dele, a chargista do Placar fez um boneco dele, com aquela penca de chave de lado. E eu comecei a matéria assim. O homem pode trocar de mulher, pode trocar de religião, pode trocar de partido político. Mas trocar de time é coisa rara. Assim. E aí contei a história do Omar do Carmo. Esse cara, rapaz, foi um negócio. Pegou fogo, você viu, aqui em Goiás. Nesse tempo, a Federação Goiana de Futebol era na Galeria Tocantins, onde também ficava a sede da Associação dos Clubes Esportivos. 77, por aí. 1977. E ele andou vários dias me procurando. Não sei se era para esclarecer ou se era para me bater. Fazer qualquer coisa. Eu sei que eu consegui escapar da garra dele. Outra matéria no Placar também que chamou a atenção foi que a Anápolis sempre foi marcado, Manchester, Goiânia, pessoal bairrista. A Anápolis é muito bairrista. Até hoje. E hoje a Anápolis está um salto fantástico, uma grande cidade. O Ademar foi um grande prefeito de Anápolis por 2 vezes. Henrique, seu irmão, foi governador e também prefeito de Anápolis. E outros administradores trabalharam muito por Anápolis. E o governador Marconi deu uma vida fantástica a Anápolis, com o desenvolvimento industrial. Então, Anápolis hoje é uma cidade extraordinária. E já era, naquela época, uma grande cidade. Manchester, Goiânia. E eu fiz uma reportagem para o Placar, contando sobre a rivalidade no futebol napolino. Uma rivalidade que era produto da sociedade, da própria população. E eu então brinquei que em Anápolis, às vezes, um cidadão estava na Barão do Rio Branco, que você conhece, que é uma rua estreita. Às vezes ele via um amigo a 100 metros de distância. Vinha na mesma calçada dele. Ele passava para outra calçada,
para não cumprimentar o amigo, para passar depressa, para dar a impressão de cidade grande. Aquela correria tremenda. Eu falei que Anápolis tinha vocação industrial. E para provar isso, mesmo com a chegada do fogão a gás, que era algo moderno, Anápolis insistia ainda nas residências com o fogão a lenha, insistia com os fogareiros com palha de café, que era muito usado naquela época. Por quê? Para fazer fumaça, e com a fumaça dá a impressão de cidade industrial. E fez um punhado de horas, foi uma matéria, foi mais uma sátira. E muita gente de Anápolis não entendeu que se tratava mais de uma sátira. E o vereador chegou a propor na Câmara Municipal um requerimento me considerando persona non grata da cidade. Mas, graças ao Miguel Skeff, meu amigo, ele interferiu a meu favor e, com a ajuda do saudoso vereador Valmir Bastos, acabaram arquivando o requerimento e eu não fui considerado persona non grata. Então, me lembro dessas duas matérias, me marcaram profundamente pelo aspecto, pela curiosidade. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, tem um depoimento especial para você. E também você vai contar um pouquinho sobre a sua família. Daqui a pouco a gente volta com o Jairo Rodrigues. Vivo em Goiás, terra de gente boa e feliz, levando a vida que eu sempre quis. Que vida boa! Vivo em Goiás, tenho trabalho, saúde, educação, novos caminhos, segui a direção da alegria. Mais de 590 mil condutores já foram abordados pela balada responsável, com redução de 20% do número de acidentes em Goiânia. O governo de Goiás passou a incentivar motoristas sem infração de trânsito, com descontos de até 50% no valor do IPVA. Goiás está bem na foto. E agora você pode dizer, dá gosto viver aqui. Que gente boa, oh, Goiás é minha escolha pra ser feliz. Goiás está bem na foto. Governo de Goiás. Juntos já fizemos muito e faremos ainda mais. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. É isso aí. Quais foram os grandes jogadores que você viu no futebol goiano, Jairo? Eu vi grandes jogadores. Eu vi o Toíra, eu vi o Frazão, eu vi o Guilherme, eu vi o Mosca, eu vi o Curió, eu vi o Danival, o grande jogador. O Vila Nova teve uma época que tinha um meio de campo fenomenal, Toninho Almeida, Humberto Ramos e Zé Ronaldo. Você entendeu? Foram grandes jogadores. E antes disso, ainda na época amadora, eu vi alguns jogadores extraordinários, como o Cisquinho, o Elson, que tinha pedido de salsicha, grandes jogadores, Foca. Cisquinho é o pai do Zé Henrique? Pai do Zé Henrique. O grande jogador Zé Henrique, pai do Luizinho, né? O Cisquinho. Eu me lembro do Atlético também, com o Luizinho. Qual foi o maior deles, Jairo? Como? Qual foi o maior de todos os jogadores do futebol goiano que você já viu? Olha, eu não sei dizer para você qual foi o maior que eu vi, não. Eu vi grandes jogadores, mas um especificamente eu não sei. E dirigentes? Olha, dirigentes, eu conheci alguns bons dirigentes. Mas disparadamente, o maior dirigente da história do futebol goiano é Melchor Duarte. É Melchor Duarte. É? Por quê? O Goiás era um time pequeno. Em 1965, ele se salvou do rebaixamento na última rodada ao ganhar da Riachuelo, da Sociedade Esportiva Riachuelo. Em 66 já foi campeão. A Ele Pinheiro assumiu o seu comando. Em 1969,
houve um trabalho no Goiás, os Pinheiros se afastaram e um novo grupo assumiu o comando. Nesse novo grupo fazia parte o jovem empresário Melchor Duarte. E o Melchor foi quem virou a mesa. Foi ele que deu uma nova vida ao Goiás. Foi ele que transformou o Goiás de time pequeno em time grande. 1973, campeão Goiano Vila. Campeonato Nacional. Chamava-se Campeonato Nacional, o atual Campeonato Brasileiro. O clube era convidado pela CBF. CBF não, era CBD, né? CBD. CBD. O Vila Esperança ser convidado, ele era o campeão goiano. E quem foi? O Goiás. Por que foi o Goiás? Trabalho do Melchor, de bastidores. Melchor se valeu de prestígio pessoal, de amizades, fez pontes para chegar até o presidente da FIFA, o almirante Heleno Nunes, presidente da CBD, o almirante Heleno Nunes. Ele conseguiu, nesse trabalho de bastidores, colocar o Goiás no campeonato nacional. E aí o Goiás foi só crescendo, crescendo. Melchor teve outros compromissos, foi secretário no governo de Irapuã Costa Júnior, empresário, e a Eli Pinheiro voltou ao Goiás. A família Pinheiro fez um belo trabalho no Goiás, mas é preciso ressaltar que a base que deu ao Goiás essa virada de mesa, essa transformação, foi comandada pelo Melchor Luiz Duarte Abreu. Um jogo inesquecível. Um amistoso. Amistoso? Vila Nova e Goiás. Por que que é inesquecível? Não tem nada de mais tecnicamente. Nesse pelo seguinte, janeiro de 1976, Serra Dourada ainda não tinha um ano que tinha sido inaugurado. O Tuíra, que era o grande ídolo do Goiás, foi para o Vila Nova. E os dois times acertaram o jogo amistoso para marcar a estreia do Tuíra no Vila. Dia 21 de janeiro de 1976. Amistoso, estreia do Tuíra, quarta-feira à noite. Sabe quantas mil pessoas foram ver esse amistoso, André? Quantas? Mais de 40 mil espectadores. Público que não dá em final hoje mais. Veja você, claro. E a população de Goiânia aumentou e o público diminuiu. Triplicou, o público diminuiu. Bom, havia a lua de mel do torcedor com Serra Dourada. Havia a expectativa de uma transformação radical do futebol goiano, passando a ter uma relevância nacional. O Tuíra era um ídolo do Goiás, que havia massacrado o Vila muitas vezes, e o Vila conseguia levar o Tuíra para seu time. Tudo isso colaborou. Mas, de qualquer maneira, não havia televisionamento direto como hoje. Não tinha briga? Não tinha briga das Não tinha torcidas. torcida organizada? Não tinha... Todas essas coisas colaboraram. Mas eu acho que foi marcante porque foi um simples jogo amistoso e mais de 40 mil torcedores. Uma pessoa, um amigo seu, deixou um depoimento que eu acho que sintetiza o que é você. Vamos conferir aí na tela. Ô André, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentá-lo pela merecida homenagem que você presta neste instante, aí no Tabelando com André Isaac, na PUC, essa casa que eu gosto tanto, que eu aprendi tanto. Esta homenagem justa e merecida que você faz a esse que, no meu ponto de vista, é um dos principais jornalistas esportivos da história de Goiás. Quer no jornal, na televisão, não é? No rádio, onde ele foi, talvez, o grande professor de muitos que estão aí até hoje na imprensa esportiva. Eu tenho no Jairo Rodrigues o meu mentor. Após passar pelas mãos de pessoas tão competentes, nesses mais de 40 anos de rádio esportivo, passar pelas mãos de Draulas Vaz, de Mané de Oliveira, de Jurandir Santos, de Jorge Cajuru, eu acho que ninguém me ensinou tanto quanto o Jairo Rodrigues. O Jairo, quando me levou para Brasil Central em 1974, né, ele, quando tomava uma decisão, ele ia e definia naquele momento.
E isso é uma coisa muito importante, porque o Jairo não era de enrolar, nunca foi, não é até hoje. Para ele, é ou não é. Eu acho que, durante o período que eu fiquei na Rádio Brasil Central, sob o comando de Jairo Rodrigues, no Screte de Ouro, foi o período que eu mais aprendi. Às vezes eu achava o Jairo chato pelas cobranças exageradas, tudo, mas quanto isso foi importante para a minha carreira, quanto eu aprendi com ele, a definir situações, a saber o que queria em relação à organização de uma equipe de esportes. 1900 e... foi no ano na Copa da Itália, Copa 90 da Itália. Jairo Rodrigues, então presidente do CERN, chegou: Evandro, elabore para mim um plano para a transmissão da Copa do Mundo. Em 3, 4 dias eu preparei, entreguei, no outro dia ele falou: está aprovado, pode preparar a equipe. E talvez tenha sido a maior equipe do rádio brasileiro em todos os tempos numa Copa do Mundo. Nós éramos 14, incluindo a parte gerencial da equipe que foi para a Itália. Fizemos uma belíssima transmissão, né? Tive todo o apoio dele. Muita gente chegou a falar: era fácil ir, porque o governo estava bancando. Mas quantos outros tiveram essa oportunidade, como presidentes do CERN, superintendente, alguma coisa assim, e nada fizeram? Quanto o meu querido Jairo Rodrigues fez pelo esporte aqui. Lembram-se do basquete? Na década de 70, quando aqui tivemos um basquete de primeiro nível, trouxemos para cá um Canela, graças à interferência do Jairo, do Edner de Brito na época, de tantos outros. Fizemos um campeonato brasileiro. Vila Nova chegou a ser terceiro colocado no campeonato mundial de clubes de basquetebol masculino. Jogou com o Real Madrid, o Vila Nova. E quanta satisfação tinha o Jairo de poder elaborar, criar essa situação. Trabalhamos numa equipe sempre muito vencedora, que ostentava uma audiência invejável. Eu acho que a homenagem que você presta ao Jairo Rodrigues, por tudo que ele fez pelo Rádio Esportivo de Goiás, por tudo que ele continua fazendo como homem de confiança da área de imprensa do governador Marconi Perillo, meu amigo, meu padrinho de casamento, meu mentor, meu mestre, Jairo Rodrigues da Silveira. Ninguém como você até hoje, pelo menos na minha opinião, como dirigente de Rádio Esportivo aqui em Goiás. Se eu fosse alguma grande autoridade aqui, eu prestaria a você todas as homenagens, por uma única razão, porque você merece, Jairo Rodrigues. Tá aí, Jairo. Olha, o Evandro foi bom demais para comigo, foi realmente extraordinário. Eu acho que até ele exagerou um pouco. Eu não chego a tanto, não. Mas partindo do Evandro não me surpreende, porque Evandro é uma figura fantástica. Eu sou um admirador do Evandro como profissional, do Evandro como ser humano. Você é casado? Sou casado. Com a dona? Com a Onara. Onara. No dia 4 nós fizemos bodas de ouro, 50 anos de casado. Ó. Tenho 2 filhos. Como é que é a dona Onara? A Onara, ela é de Anápolis. E nos casamos dia 4 de janeiro de 64, enfermeira, aposentada, e tenho 2 filhos, o Ara, o mais velho, o Ara tem 2 filhos, que são dos meus 2 netos, tem o Jairo Neto e a Eloá, tenho uma filha, que é a Lise, casada com o Ricardo Maeda. A Lise tem uma filha, que é a Ana Carolina Carol. Então, uma família pequena, mas uma família unida, uma família cristã, acima de tudo, uma família que tem uma convivência harmoniosa, uma família que vive com muito amor. Jairo Rodrigues hoje é superintendente de comunicação da Casa Civil. E do governo de Goiás, e do governo de Goiás. Está aposentando? Eu já sou aposentado. Aposentei pela Secretaria da Fazenda, hoje através do Goiás Prev, e ocupo esse cargo, um cargo comissionado, a convite do governador Marconi Perillo. E vai seguir nessa aí? Bom, meu compromisso é até o final do governo dele. Se
vem eleição no ano que vem. Tudo indica que ele será. Ele não fala, mas tudo caminha para que ele seja candidato à reeleição. E, evidentemente, que se isso acontecendo, eu estarei na sua campanha. É isso aí. Você é feliz, Jairo Rodrigues? Extremamente feliz. Não tenho o que reclamar da vida, de nada, considerando a minha infância, as dificuldades que eu enfrentei na adolescência. Teve muita dificuldade? Muitas dificuldades. Menino pobre, que com 16 anos pegou o trem de ferro em Anápolis, a estrada de ferro Goiás, e foi embora para São Paulo. Voltou mais tarde, com apoio de amigos, com apoio principalmente da família da Onara, de seu irmão mais velho, Oara, razão do nome do meu filho, que é uma homenagem ao meu cunhado, com apoio do Ademar, com apoio de várias outras pessoas. Mais tarde, já como cronista esportivo, com a amizade que eu construí com o Melchor Duarte, um dos meus grandes amigos, com a amizade que eu construí com o governador Marconi Perillo, no governo de Henrique Santino, eu já maduro e o Marconi, um jovem começando a sua carreira política. Todas essas amizades que eu construí, mas o amor da minha família, tudo isso me fortalece, me dá vontade de viver cada vez mais. Você sempre admitiu que é vilanovense? Sempre admiti, nunca neguei. Acho que é uma bobagem o coronista negar para qual clube torce. Você torcer para um clube é um direito que ele assiste. Como é que você vai fazer um esporte se você não gosta daquele esporte? Não tem jeito, né? E o futebol, pela envolvência emocional, não há como você não torcer para um clube. Agora, não misture o dever profissional com o amor clubístico. Agora, você quer saber de uma coisa, André? O Jairo aqui misturou muitas vezes, viu? Foi? Foi, muitas vezes. Eu, no pleno exercício da profissão, não escondia. Descaradamente, eu assumia a condição de vilanovense. É. Tem alguma passagem interessante? Tem passagem curiosa. Teve um que você mandou desligar o microfone do Evandro? Vila Nova e Tumbiara decidiram um torneio seletivo que apontaria o segundo clube goiano no Campeonato Nacional. E o Vila Nova fez um gol ilegal, foi o gol que deu a vitória. Jurandir Santos narrando, Evandro Gomes na pista. Evandro deu que o gol foi legal, o Jandir deu que o gol foi legal. Passou para mim, eu disse não, que o gol era absolutamente legal. O Evandro insistiu em tema, foi desliga o microfone do Evandro, porque ele está mal colocado, a posição dele não permite uma perfeita visão. Ia estar atrapalhando a transmissão. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço pro Batista Cardoso, que está sempre acompanhando a gente. Um amigo seu, né? Meu amigo, grande companheiro. O Cardoso veio para Goiânia, ele estava começando o rádio em Anápolis, indicado pelo Rangel, Zé Carlos Rangel. Ele veio trabalhar comigo na Câmara Central, trabalhamos juntos no Popular, no Diário da Manhã. O Cardoso foi para o Nordeste, ficou vários anos e nos reencontramos no governo Marconi. É isso aí, ele sempre acompanha o nosso programa e com certeza ele está vibrando com essa entrevista. Eu diria para você que eu tenho o Cardoso como um dos meus irmãos. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui, muito honrado de ter falado contigo. Ainda dá para a gente falar muita coisa, né? Contar muita história aqui, mas só temos uma hora. Muito obrigado por ter vindo, foi um prazer, viu, Jairo? André, o prazer foi todo meu, estou muito feliz, lisonjeado com a homenagem feita por você, com o depoimento do Evandro, e conte comigo todas as vezes que assim desejar. É isso aí, tabelamos com Jairo Rodrigues, jornalista aqui na PUC TV. Na semana que vem, outro convidado especial. A você um abraço e uma boa tarde.